Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje, pessoal, a gente vai continuando aqui o conteúdo da aula anterior, onde nós fizemos uma introdução às reações orgânicas, falamos um pouquinho de cada um, né, fazendo um pequeno resumo a respeito de cada método, mencionamos aí a questão da variação dos nomes. E hoje, para a gente dar continuidade aqui, eu separei algumas questões nas quais eu vou mostrar aqui para vocês como é que se aplica basicamente um pouquinho de cada tipo de reação, com exceção, pessoal, das reações de oxidação, que, como eu mencionei naquele outro vídeo, é um caso à parte. A gente precisa tratar elas com mais especificidade, por assim dizer. Não que as reações de adição, eliminação e substituição não tenham seus particulares, né, seus pormenores, mas a oxidação eu prefiro realmente deixar à parte. Então aqui hoje nós vamos ver alguns tipos de reação de adição, eliminação e substituição, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira questão, que diz o seguinte, ó: os hidrocarbonetos insaturados reagem com cloreto de hidrogênio, originando produtos de adição eletrofílica, tais como os cloretos de alquila. O produto previsto em maior proporção para a reação entre cloreto de hidrogênio e 2-metil-2-penteno será nomeado em... Então vamos por partes aqui, algumas particularidades que eu quero destacar, aproveitando aqui o contexto. Bem, primeiro detalhe, essa seria uma questão de que tipo de reação? Bem, está dizendo aqui que é uma adição eletrofílica. Como eu mencionei para vocês no vídeo anterior, há uma certa variação de nomes e termos técnicos que aparecem muito nessas reações, que na prática, na hora de resolver uma questão aqui no nível médio, não vai interferir tanto, né? Então nós temos aqui uma adição, né, uma reação de adição, no qual o reagente que eu vou colocar é um reagente eletrofílico, ou seja, ele vai ter interação com cargas elétricas negativas, basicamente. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção é, olha a nomenclatura que ele usou: cloreto de hidrogênio. Galera, não tem estresse aqui na hora de interpretar essa questão. Por quê? Porque cloreto de hidrogênio é um dos termos que o pessoal da orgânica usa, sabe para quem? Para o HCl. Ah, Paulo, mas HCl é ácido clorídrico. Sim, mas aí, como eu disse a você, às vezes o elaborador da questão coloca um termo técnico, como cloreto de hidrogênio, adição eletrofílica, para tornar o enunciado mais robusto, de tal maneira que você precisa interpretar bem a questão, ter conhecimento de causa para não, deixar de resolver uma questão relativamente simples. E um terceiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é o produto previsto em maior proporção. Como assim? Galera, quando se trabalha com reações orgânicas, nós temos que ter em mente o seguinte: diferentemente das reações inorgânicas, que geralmente são assim, sai do ponto A para o ponto B, as reações orgânicas elas podem sair do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D, para o ponto E. Paulo, o que é que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que em uma única reação você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 produtos diferentes em escalas de proporção diferentes. Ou seja, vai ter um produto dominante, né, que a gente chama de produto principal da reação, e vai ter os produtos secundários, aqueles que vão ser produzidos também, mas em menor escala. Repito, dentro daquela mesma reação. Por isso que as reações orgânicas elas são complicadas, muitas das vezes ser executadas, porque para você obter a substância que você quer, numa determinada quantidade, você tem que considerar toda essa situação. De que tipo assim, eu vou botar 100 gramas do reagente e vou obter 100 gramas do meu produto específico. Não, você vai obter 100 gramas de produto. Dentro dessas 100 gramas vai ter o produto A, produto B, C e assim sucessivamente. Então, quando ele bota assim, o produto previsto em maior proporção seria o produto principal da reação. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo passo, qual é a reação em si, então? Eu quero reagir o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, certo? Com o 2-metil-2-penteno.
Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Nesse ponto do conteúdo onde nós estamos, é de suma importância você dominar, né, ter conhecimento das nomenclaturas das funções, das características de cada função. Por quê? Porque se você errar a construção desse composto, pronto, você simplesmente perdeu a questão, certo? Então vamos por partes. 2-metil, 2-penteno. Beleza. Penteno são 5 carbonos, vamos montar aqui a reação, tá? Penteno são 5 carbonos. Então vamos botar aqui os 5 carbonos. Beleza. Se é 2-penteno, tem uma ligação dupla no carbono 2. Como sou eu que estou construindo a cadeia, eu posso fazer a numeração partindo de qualquer uma das extremidades. E aí, lembrando de novo a regra básica, eu vou ter que ter uma ligação pelo menos, né? Porque senão a estrutura não funciona. E a ligação dupla vai estar aonde? Se é 2-penteno, então a ligação vai estar entre 2 e 3. A ligação dupla está aqui. E por último, a gente encaixa esse metil no carbono 2. Então eu vou ter aqui um metil. Beleza? Vamos aqui agora botar os hidrogênios. Aqui não precisa, aqui só pega um. Aqui são 2 e aqui são 3. Pronto, acredito que está tudo ok com os hidrogênios. E agora, o nosso reagente é o HCl. Então esse aqui vai reagir com HCl. E eu quero ver qual é o produto principal da minha reação. Muito bem, pessoal. Então, no geral, reações de adição acontecem mediante a quebra de uma ligação. Então essa ligação vai ser quebrada. Atenção, pela sua fragilidade, ou por ter uma fragilidade maior, essa ligação que é quebrada, no geral, são as ligações π, tá bom? Então, quando essa ligação quebrar, olha o que é que vai acontecer. Eu vou repetir aqui o composto. E quebrada essa ligação, vai aparecer aqui no meu produto 2 espaços, né? Recolocando aqui os números para a gente se localizar bem direitinho. Vai aparecer aqui, ó, uma vacância em cada carbono, em detrimento da quebra dessa ligação. Aí, galera, o que é que acontece? O HCl, quando ele se dissociar, ele vai formar o íon H+, certo? E o íon Cl-. Eu mencionei, inclusive, na aula anterior, que existe uma certa regra quando você vai trabalhar com compostos que têm hidrogênio, né, dentro da reação, que é chamada regra de Markovnikov. E aí nós vamos aplicar essa regra aqui. Se você não está lembrando da regra, dá um pulinho lá no outro vídeo para ver direitinho, onde eu menciono a regra. Mas como é que funciona? Como eu tenho um H, pela regra dele, esse H vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, se eu olhar aqui, pessoal, eu tenho o carbono 2 e o carbono 3. Esse H, repito, vai vir para um desses carbonos. Ponto. Mas ele dá preferência ao carbono que já tenha mais hidrogênios. Nesse caso, o carbono 2 não tem nem o hidrogênio ligado a ele. Ah, Paulo, tem esses 3. Não, pessoal, esses 3 hidrogênios pertencem a esse carbono. Então, esse H aqui, ele vai dar preferência de entrar nesse carbono aqui. Beleza? Essa é a regra do hidrogênio. E, obviamente, o cloro vai entrar nesse outro carbono. Beleza? E pronto. Está feita a reação de adição. Que, como eu disse, é basicamente a quebra de uma ligação e você acrescentar o grupo com o qual você está reagindo. Bem, refazendo o nome do nosso composto, né? Cadeia principal continua sendo essa daqui, não mudou. Nós temos agora ali um cloro no carbono 2, então vai ficar 2. O cloro, que é o halogênio, né? 2 cloro. Temos aqui embaixo um radical metil, 2 cloro, 2 metil. Beleza? E a cadeia principal com 5 carbonos, pentano.
o que nos leva à alternativa 2-cloro, 2-metil-pentano, resposta letra D. Beleza? Então tá aí um pequeno demonstrativo de uma reação de adição. Paulo, e se isso aqui fosse um H2O, se isso aqui fosse um BR2, se isso aqui fosse um ácido nítrico, né, na nitração, ou ácido sulfúrico com a sulfonação, o processo era exatamente o mesmo. Você quebra a ligação, bota os dois grupos e acabou, não tem segredo, pessoal. Reação de adição é super tranquilo, tá bom? Então, muito bem, vamos para a próxima questão. Na questão número 2 eu tenho assim: considere a reação de monocloração do butano. O nome do composto principal da reação é... Então vamos por partes. Primeira coisa. Paulo, quando eles consideram a reação de monocloração do butano, qual é a reação envolvida? Bem, eu vou te dar duas dicas. A primeira dica, olha o reagente. Butano é um hidrocarboneto saturado, não tem ligação dupla. Então, galera, provavelmente não é reação de adição. Você já descarta por aí. Depois, como ele é um composto saturado, compostos saturados geralmente fazem reação de substituição. E é o caso aqui. Então, essa reação aqui, que ele não deixou bem claro o que é uma reação de substituição. Por quê? Porque o nosso composto, o substrato, como você preferir chamar, é um composto saturado. Próxima coisa que a gente tem que observar, quem é o nosso reagente? Monocloração. Então, quem vai reagir com a gente, pessoal, é o Cl2. Só que, vamos fazer mais uma ponderação. Como ele usa o termo mono, pessoal, significa dizer que só vai ser trocado um átomo, tá? Se fosse uma dicloração, em vez de uma mono, seriam trocados dois átomos. Como aqui a monocloração, só vai ser trocado um átomo, tá bom? Então, vamos montar. E de novo, ó, o nome do composto principal, tá? Vamos montar. Primeiramente, butano. 4 carbonos, todos com ligação simples. Aí, galera, o que é que acontece? Sim, vamos botar aqui o nosso reagente, mais Cl2. E aí tem um detalhe, um pormenor aqui que eu não me recordo de ter mencionado no vídeo anterior, porque era muita informação, mas eu vou mencionar aqui, ó. Vamos fazer aqui uma pequena observação. Quando você vai fazer uma reação de substituição, como o nome já disse, você vai trocar um átomo pelo outro. E eu mencionei na aula anterior que o átomo mais fácil de ser trocado é o H, beleza? O que acontece? Eu tenho muitas opções de Hs, por assim dizer, de hidrogênios para trocar. Posso trocar qualquer um? Pode. Mas eu tenho que ver qual vai ser o meu composto principal. E aí, qual é a observação que eu tenho para fazer para vocês? Quando você for fazer uma reação de substituição, a preferência, a prioridade da substituição segue a seguinte regra. Preste muita atenção. Carbono terciário tem prioridade sobre carbono secundário, que tem prioridade sobre carbono primário. Paulo, como assim? Galera, vamos lá. Se eu classificar esses carbonos, o que é que nós vamos ter? Esse aqui é primário, porque ele só está ligado a um carbono. Esse aqui é secundário, que está ligado a 2. Esse aqui é secundário, também está ligado a 2. Esse aqui é primário. Então, majoritariamente falando, ou de preferência, essa substituição vai acontecer ou nesse carbono ou nesse. Se tivesse um carbono terciário nessa estrutura, coisa que não tem, mas se tivesse, a prioridade era dele. Então, como eu disse, o cloro vai substituir um H. Quem tem prioridade? O carbono terciário. Tem algum carbono terciário? Não tem. Então, eu vou para o segundo. Então, o H que eu vou tirar ou vai ser daqui, ó, ou vai ser um desse ou um desse. Certo? Paulo, e qual dos dois tem prioridade? Não, aí é 50% para cada um. Beleza? Então, como é que vai acontecer? Um H vai sair e o cloro vai entrar. Eu vou tirar, pessoal, desse carbono aqui, tá? Só para especificar. Repito, você poderia tirar desse aqui também, porque os dois são iguais. Então, ó, preste atenção no processo. Era H2, ficou agora só um H, ó. Tirei um.
Aqui continua H2, aqui continua CH3. O Cl2 é uma molécula, né, formada de 2 cloros. Quando ele se dividir, ele vai ter o que nós chamamos de cisão homolítica, né? Então, quando for feita a quebra do cloro, ele vai se dividir de forma igualitária. Então, o que é que vai acontecer? Este cloro aqui vai vir para cá, certo? E o H que está saindo daqui vai vir para compor de novo a molécula aqui. Então, olha o que é que vai acontecer. Nesse carbono aqui que eu tirei o H, vai ficar o cloro, ó. Vai ficar o cloro. E junto com esse produto orgânico aqui, olha o que é que eu vou formar. Mais, saiu um H, que vai se juntar com o outro cloro. Paulo, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro ponto, por que foi uma substituição? Porque as ligações são simples. Segundo ponto, por que só trocou um? Porque é uma monossubstituição, no caso, uma monocloração, por isso eu estou usando Cl2. Tá? Terceiro, por que foi trocado nesse carbono? Repito, pode ser nesse ou nesse, porque essa é a ordem de prioridade das trocas. Carbono terciário, secundário e, por último, carbono primário. No caso aí, feita a reação, agora vamos escolher o nome do composto, né? Escolher não, vamos fazer o nome do composto. Aqui eu tenho o cloro, vamos numerar aqui a cadeia. Beleza, vai ficar então 2. Tá ali o cloro, então fica 2 cloro. Cadeia principal é o butano. 2 cloro butano, o que me dá como resposta a letra C. Certo, pessoal? Mais uma questãozinha tranquila, agora envolvendo reação de substituição. Próxima questão, nós temos aqui, ó, o seguinte. O composto propino sofreu hidratação em meio ácido. Então, vamos lá, já vamos analisando. Propino, composto insaturado, sofreu hidratação. Galera, o nome já está dizendo, hidratação é uma reação de adição. E nesse caso, a adição de quem? A adição de H2O. Paulo, ele usou o termo meio ácido. Isso vai interferir em alguma coisa? Não, pessoal. Geralmente aí é só como se fosse uma preparação para que a reação acontecesse. Quase como um catalisador. É um facilitador do processo. E a pergunta é a mesma, o principal produto dessa reação. Bem, vamos começar pelo começo, né? Propino. São 3 carbonos, que é prop, né? E a ligação tripla vai estar em qualquer canto, porque afinal de contas, se eu colocar no primeiro carbono do lado esquerdo e do lado direito, não vai mudar em absolutamente nada. Então vamos botar aqui os hidrogênios, aqui não precisa, que só pega um. Quem é o meu reagente? Bem, o meu reagente é a água, então mais H2O. Vamos fazer agora a reação em meio ácido, né? Então vamos botar aqui um H+ em cima da seta para simbolizar o ácido. E vamos à reação. O que é que vai acontecer? Mesmo processo de antes, uma dessas ligações aqui vai ser quebrada. Quando isso acontecer, aonde eu tinha ligação tripla, vai ficar uma ligação dupla com 2 valências livres. Deixa eu botar o H aqui, para não esquecer. Ok, a água vai se dividir em que? Bem, a água vai se dividir em H+ e OH-, uma cisão heterolítica, né? Cargas diferentes. De novo, eu vou ter que aplicar a regra do Markov-Nikov, regra do hidrogênio. Como assim? Eu estou adicionando hidrogênio. Eu tenho esse carbono e esse. Qual desses dois tem mais hidrogênio? Esse. Então, esse H vai dar preferência para esse carbono. Ele vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então vai ficar o H aqui e o OH aqui. E acabou a reação? Quase isso, galera. Quase isso. A reação está pronta. Porém, olha o que aconteceu. O produto da nossa reação, né, pertence a uma função que tem baixa estabilidade. Que função é essa? Galera, se a gente lembrar um pouquinho de funções, ó, eu tenho o OH,
numa ligação dupla. Que função é essa? É a função enol. E nós sabemos lá de isomeria que todo enol ele é instável. Ou seja, esse nosso composto aqui, que eu vou redesenhar aqui embaixo para ficar mais fácil, ele vai passar por uma transformação. Paulo, que transformação? Bem, lá em isomeria, nós denominamos isso de tautomeria. Ah, Paulo, eu não estou mais lembrando que é a tautomeria. Bem, galera, a única coisa que eu posso recomendar é dar uma revisada. Procura lá vídeo, que tem vídeo falando sobre isso, para você lembrar direitinho o que é. Mas basicamente o que é que vai acontecer? Como o oxigênio é muito eletronegativo, ele vai acabar deslocando essa ligação dupla e jogando esse hidrogênio para cá. Então olha o que é que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui. Repito, aqui onde tem a dupla vai ficar uma ligação simples. E essa ligação aqui, pessoal, preste atenção. E essa ligação vai vir para cá. Então, aonde eu tinha ligação simples, eu passo até agora uma ligação dupla. O oxigênio continua. E esse H que estava aqui, ele vai vir para cá. Então, onde eu tinha H2, fica agora H3. E aí eu passo a ter uma outra função. Antes eu tinha enol. E agora eu tenho o que? Uma carbonila com carbono secundário, o que caracteriza uma cetona. Beleza? De nome 3 carbonos, propanona. O que nos leva à alternativa E. Então, atenção com essa... Ah, Paulo, mas é uma questão de reação que mexeu com isomeria? É, galera, a química orgânica é assim, ela não mexe necessariamente só com um ponto, não, tá? Muito bem, e para terminar, vamos aqui para a nossa última questão, que é uma questão bem simples, mas tem um conceito legal pelo meio, por este motivo eu a escolhi. Então, ó, a pergunta é: após a hidrogenação completa do 1,4 hexadieno, o número de átomos de hidrogênio absorvidos é... Galera, preste atenção. Primeira coisa, ele está fazendo um processo de hidrogenação. Então, é uma adição na qual a gente está colocando H2. Por regra, o que foi que nós vimos nas reações anteriores? Toda vez que você quebra uma ligação dupla, vamos botar aqui um caso, um composto X qualquer, né? Sempre que você quebra uma ligação, digamos, eu quero quebrar essa ligação aqui. Eu vou adicionar a molécula X aqui, tá? É só para demonstrar. Sempre que você fizer uma reação de adição, você vai quebrar uma ligação, né? Como a gente já disse repetidas vezes, e automaticamente irão ser abertas duas valências, podendo então receber os dois átomos de X. Ou seja, a pergunta que ele quer saber é a seguinte: nesse composto, que é 1,4-hexadieno, quantos hidrogênios vão ser absorvidos? Então, se eu fizer aqui a representação, hexa, né? São 6 carbonos, vamos lá. 3, 4, 5, 6. Dieno são duas ligações duplas, localizadas no carbono 1 e no carbono 4. De novo, sou eu que construo o composto, então eu posso colocar a numeração começando da extremidade que eu quiser. Vamos botar a ligação simples aqui, porque ela é obrigatória. E a ligação dupla está uma no carbono 1, beleza? E outra no carbono 4, no caso entre o 4 e o 5. Então, pessoal, o que acontece? Veja, qual é a pergunta então? Ele quer saber quantos hidrogênios podem ser absorvidos. Foi o que eu disse aqui? Para cada ligação que você quebra, você absorve 2. Como você tem duas ligações, então o que é que vai acontecer? Você vai poder colocar duas moléculas de hidrogênio, uma para cada ligação, ou 2 mols de hidrogênio, como você preferir colocar, certo? 2 mols, duas moléculas de hidrogênio no caso, né, por
composto por cadeia do hexadieno, dá um total de 4 hidrogênios, tá certo? O que nos leva à letra A. Paulo, deixa eu ver se eu entendi então. Então quer dizer que se eu tivesse um outro composto com, digamos, 3 ligações duplas, quantos hidrogênios daria para colocar? Repito, para cada ligação você bota 2. Então se você tem 3 ligações, 2 mais 2 mais 2, dariam 6 hidrogênios no total, tá certo? Bem, pessoal, essa era a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço aqui para a avaliação do conteúdo do canal que você possa deixar o gostei ou deixa o não gostei, justificando o porquê, né? E deixa aí nos comentários a sua avaliação. No mais, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.